E hoje, agora, aqui nesse momento, a gente vai falar um pouco sobre as caixinhas nas quais a gente se encontra ou se desencontra também, né? Porque eu acho que todo mundo aqui veio de uma caixinha que tentaram colocar a gente não se definiu ali e hoje em dia a gente se encontrou. Como é que vocês se encontram nesse universo de caixinhas? Lu, como é que é isso pra você? É interessante o que você falou, né, sobre colocarem a gente numa caixinha, porque desde que eu sou criança eu escuto que eu sou sapatão, e outras palavras um pouco mais agressivas, inclusive que a gente acaba ressignificando, né? Hoje eu tenho muito orgulho de dizer que sou sapatão, mas é óbvio que quando eu comecei a ir para a escola, isso era uma coisa que me atingia, porque essa palavra era usada para me ofender. E eu pensava, não, eu não quero ser isso, meu Deus do céu, rezava para não ser sapatão. E aí, quando eu me tornei adolescente, é que eu pensei, peraí, eu acho que estavam certos quando falaram isso sobre mim. É isso mesmo. Mas eu acho que antes de uma questão de sexualidade na minha vida, veio uma questão de gênero. Inclusive, por isso que associavam a mim esse termo sapatão. Porque com 3, 4 anos sabe, que a gente é criança, né? Mas eu acho que a gente estava pensando sobre caixinhas, né? Sobre essas nomenclaturas, essas siglas. E eu acho que existe um discurso que não nos favorece, inclusive, de que a gente não deveria se rotular porque nós somos todos iguais. Quando a gente sabe que não é verdade, né? Inclusive, todo mundo que está aqui, todo mundo que passou por aqui é LGBTQIAP+, e a gente é tudo diferente. E a diferença é uma coisa boa, né? O problema é que algumas diferenças criam desigualdades e violências. E eu acho que é por isso que é importante a gente se posicionar, porque como que a gente vai lutar contra uma violência que a gente sofre, que existe, que é concreta, se a gente não nomeá-la, né? Por isso que eu me identifico, me posiciono como lésbica para lutar contra contra a lesbofobia e contra a LGBTfobia de forma mais ampla, né, Jonas? Uhum. E aí é bem interessante isso, porque eu me lembro que eu também tive uma questão de gênero, né? Eu era sapatão antes de eu saber o que eu era, né? Inclusive era uma criança também, eu nem sabia qual era a minha sexualidade, isso nunca me passou por mim, né? Mas eu sabia que eu era sapatão e que isso era algo ruim. Mas essa questão toda de caixinhas, né? Eu lembro que quando eu estava me entendendo enquanto trans, eu descobri, por acaso, na internet, pesquisando, e aí eu fui pro YouTube, e aí tinha toda uma comunidade trans falando sobre, né, as experiências e tal. Isso em 2013, mais ou menos, né? Já tem um bom tempo. E aí eu lembro que eu ouvia as narrativas trans e eu senti uma certa resistência porque eu não conseguia me identificar tanto assim. Porque aí eu olhava para a mídia e a mídia apresentava uma caricatura do que é ser trans, né? Uma visão exotificada e inclusive muito fatalista, né? Eu não conseguia perceber, não tinha perspectiva de futuro ali, né? Porque era só mortes, inclusive com resquício de violência e tudo mais. E aí quando eu olhava para algumas narrativas trans, tinha a questão do discurso médico, né? Do patológico, né? Da pessoa trans ser uma pessoa doente, isso também me pegava muito. Então, e eu não me enxergava nisso, tipo, não, eu não me vejo dessa forma, eu não acho que é isso. E aí eu lembro que eu sentia que era como se fosse duas camadas que estavam em questão ali. Tanto o ser homem, né, e aí esse ideal da sociedade sobre ser homem, e também do ideal de ser trans, né. E aí eu levei um bom tempo até eu entender que existem várias formas, inclusive de ser trans também, né, que é uma diversidade muito grande e são diversas experiências. E aí eu acho que isso também é importante, né, fora toda essa narrativa criada pela sociedade, quais são as narrativas que a gente também, enquanto comunidade, cria pra gente, né? E aí eu acho que é muito importante romper com isso. E eu sempre falo que não existe um problema da gente ter uma determinada narrativa, né? Muitas pessoas trans entendem que, inclusive, eu nasci assim, eu entendo como uma condição biológica e tal, e eu acho que isso não é um problema. Se torna um problema quando essa se torna a única narrativa plausível e possível. Né? E eu acho que a gente tem muita diversidade, muita pluralidade e isso não deveria ser apagado, né? Pelo menos eu tenho essa visão. Como que é pra você, Negata? Então, eu sou da nomenclatura na caixinha bi e é uma caixinha que às vezes é invisibilizada, né? Eu falo das minhas experiências e é difícil porque é isso, assim, quando você se
descobre esse outro lado, né, de se apaixonar e se ver apaixonada por uma mulher. E das novas amizades que são feitas, do entendimento, né, do que é se relacionar, né, que são processos diferentes do heteronormativo. E dessas questões familiares, né, da família, sei lá, eu lembro que eu, na época, raspei o cabelo e não tinha nada a ver com a minha sexualidade, assim. E as pessoas já me colocavam nesse lugar. Até sua estética é uma coisa que também tá na caixinha, né? Se você se veste de tal jeito, você é sapatão. Se você se veste de tal jeito, você é heterotop. Se você se veste tal. Então, assim, eu me vi muito perdida nesse processo. E para mim tá sendo algo de entendimento próprio também, de entender que é importante a caixinha, é importante a nomenclatura, é importante eu falar sobre o meu lugar, sobre as minhas experiências, sobre a experiência das pessoas que se colocam como bissexuais, mas que também eu fico pensando, cara, eu também posso, daqui 10 anos, não me ver mais como bi, e aí? Como que eu vou me ver? E como é isso, né? E aí daqui 10 anos eu posso falar, cara, mas, meu Deus, eu era bi e agora eu, digamos, sou sapatão agora, e agora? Então, é uma coisa que eu percebo que é complexo de se lidar, assim, pelo menos para mim. E essa discussão está sendo bem, bem rica para entender os processos de cada um, né? Cada um tem uma vivência, cada um tem um arquétipo, um jeito, uma família, um território. Então, para mim está sendo uma experiência boa. Eu sou isso, quer queira quem quer não, tá bom? Mas eu tô feliz. E é isso. E para você? E aí, você falou da projeção de 10 anos, né? Eu acredito que seja, talvez, a natureza do processo, da discussão, porque gênero e sexualidade acaba sendo um estudo também, né? Você tem muitas referências, você acaba conhecendo outras pessoas, outras histórias e percebe que tudo, cada vez mais é possível. Talvez, na natureza do processo, no futuro, as pessoas não sintam tanta necessidade de se encaixar nessas caixinhas, talvez a sociedade em geral a gente não precise colocar nessa caixinha para as pessoas nos entendam, talvez seja mais natural. Só o futuro vai dizer, né? O importante é que hoje em dia a gente precisa se colocar nessas caixinhas. É muito importante a gente dar nome às nossas lutas, para que no futuro seja o mais natural possível, né? A gente já sente nas nossas gerações mais novas que existem algumas questões que pra gente não foi tão natural. Que a gente nem entende, né? Tipo, cara, eu não tô entendendo isso aí que você tá... Né? É muito doido. Mas, assim, a nossa... É lindo. É isso, assim, tipo, Lorelai, Jonas, Aloy. Essas pessoas que vieram de uma internet e falavam sobre suas vivências, né? E falam até hoje, isso pode mudar daqui a 10 anos. E a galera lá de 10 anos na frente vai falar assim, pô... Desnecessário isso, né? Sei lá, vai que a gente usou a vovozinha. Já olha pra isso. Eu vou estar vovozinha igual tu. Então, querida, se Deus quiser. Mas hoje em dia eu já olho pro começo do meu canal, por exemplo. Há 7 anos atrás, tem falas e discursos. Não vou dizer que eu falaria diferente, mas que hoje em dia já não se precisa mais, né? Que é em outra época. E com a internet isso avança muito mais rápido, né? E acho engraçado que a gente quer se... Eu acho que é importante a gente estar dentro das caixinhas pra gente sentir que tem pessoas do nosso lado também, sabe? É legal o momento que você se encontra dentro de um movimento, mesmo que você ainda não veja isso como um movimento, mas que você tem pessoas, sabe? Que a gente tá dentro do LGBTQIA+. Que passam pelas mesmas coisas, exatamente, né? Coisas compartilhar parecidas. Vivências. A questão familiar, que é sempre muito parecida e tal. Pra mim, isso é um dos pontos altos da gente trazer a questão das letrinhas, que o povo também reclama, cada ano aumenta mais a letrinha, pois pode aumentar ainda mais, que a gente vai falar mais longa a sigla ainda. Não tem problema nenhum nisso, desde que a gente acolha mais pessoas.